É isso aí, graça e paz, povo de Deus, graça e paz, Igreja do Avivamento, que Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui na nossa escola dominical online. Nós queremos dar nosso bem-vindo a vocês que nos acompanham pelo Facebook, que nos acompanham. Nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a sua vida, que o Senhor te dá entendimento, te dá sabedoria e que realmente, você possa viver a glória do Senhor se manifeste na sua vida. Amém? Eu vou pedir para a Ana pegar minha Bíblia ali, fazendo um favor. Você que está nos acompanhando, através aí desses canais, hoje vai ser um pouco diferente, Nós estaremos compartilhando algo muito interessante com vocês. Então, nós queremos agora e queremos pedir que Deus venha nos abençoar, que Deus venha derramar da graça dele sobre as nossas vidas, que você possa viver, nesses dias uma comunhão extraordinária com Deus. Amém? Se o pastor Rogério estiver aí nos acompanhando, aí no Instagram, pastor Rogério, para que você possa participar conosco aí, também. Nós vamos estar interagindo, Eu, pastor Rogério, e eu creio que vai ser bem aí para estar participando conosco, Estar nesse tempo aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que esteja nos abençoando nesse momento, derramando, Pai, da tua graça, que o teu Espírito, Senhor, ele possa estar nos dando entendimento, nos dando sabedoria, Pai, e que possamos viver, Senhor, de maneira extraordinária, Pai. Deus, que esses dias, Pai, que nós estamos vivendo, Senhor, esse isolamento social, onde as pessoas não estão podendo sair, ficar em casa, que o Senhor possa estar protegendo, Senhor, em nome de Jesus, desde o menor até o maior, do mais novo ao mais velho, que o Senhor possa estar protegendo as nossas vidas, Pai. Eu quero orar, Senhor, pelo nosso país, quero orar pela cidade, estado. Sabemos, ó Pai, que existe aí um grito, ó Pai, desespero por parte de muitas pessoas. Nós sabemos sim, ó Pai, que por causa dos comércios fechados, as empresas não trabalhando, nós sabemos, ó Pai, na lógica humana que isso, Senhor, venha acarretar, Senhor, muitos outros problemas. Mas nós pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai. Somos uma nação, Senhor, com muitas pessoas. E no meio de muitas pessoas, sabemos que existe um grande número de pessoas que temem ao Senhor e que estão orando e que estão buscando do Senhor, ó Pai, a proteção, estão clamando por livramento, Pai. Deus, como tu estes lá no Egito, Senhor, achas o povo lá, ó Deus, fazendo com que o teu povo, Senhor, estivesse guardado, que o Senhor possa guardar a tua igreja, Pai. Nós sabemos que estamos no mundo, Pai, mas nós não somos do mundo, estamos sim, ó Pai, junto de tudo isso, Pai, vivendo, Senhor, este momento, e nós pedimos, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, venha derramar, Pai, da tua graça, Senhor, sobre essa nação, Pai. Deus, eu sei que existe muitos outros colegas, Pai, de ministério, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos. Senhor, existe um povo, Senhor, independente, Senhor, da posição que ocupa na igreja. Um povo que está clamando, um povo que está pedindo, Senhor, pelo teu livramento. Então, Deus, que o Senhor ouvir a nossa oração.
Nós nos humilhamos diante da potente mão do Senhor, para que tu venhas trazer, ó Pai, um livramento, Senhor, da nação, Pai. Deus, nós pedimos, ó Pai, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. É isso aí, querido, né? Nós estaremos aí, então, meditando na palavra. Coloca ali para mim, filhinha, para ver se eu consigo diferente para mim, para ver como é. Vai ficar travando. Ah, ok. Então, queridos, nós queremos compartilhar com vocês uma palavra, né? Não é aqui uma pregação, mas nós queremos conversar um pouquinho sobre um texto lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo de número 4. Na quarta-feira, né, para você que não viu, entrar lá no Facebook, né, da igreja, ou então você também pode entrar no Instagram da igreja, e lá tem a mensagem que a pastora me pregou quarta-feira. E ela falou sobre... E é interessante que o primeiro tópico que ela abordou na mensagem dela foi que em tempos difíceis Deus sempre chama alguém. Deus sempre levanta alguém. E eu quero, nesta manhã, assim, conversar com vocês, né, compartilhar com vocês algo relacionado ao chamado, né, algo relacionado a essa pessoa a quem Deus está convocando para esse tempo difícil. Então nós estamos vendo aí que a maioria da igreja estão fazendo seus cultos online. Nós temos visto que muitas pessoas têm se dispostos, né, estão se dispondo para... E nós temos ouvido muitas coisas, né? Como o pastor Rogério ontem, numa conversa que nós tivemos, disse que a internet tem dado voz para muitas pessoas. Então, nós queremos, nesse tempo, falar um pouquinho sobre esse chamado. Lá no versículo de número do livro de número 4 do livro de Hebreus, capítulo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero assim que você entenda, queridos, que, né, nesse tempo em que nós estamos vivendo, no chamado, né? Deus tem nos escolhido para esse tempo. E é interessante, queridos, porque como igreja nós temos um papel muito importante na sociedade, né? Nós temos uma obrigação para com a sociedade. E a obrigação que nós temos não é só de pregar, nós temos a obrigação de orarmos, né, pelas nossas autoridades, ainda que não concordemos com muitas coisas, nós temos que orarmos por ela. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, ele diz que nós temos que orar pelas autoridades, né, para que possamos viver dias tranquilos na face da terra. Então nós temos que orar, né, nós temos que clamar a Deus, né, nós temos que fazer com que o nome de Jesus seja conhecido daqueles que ouviram falar de Jesus. Responsabilidades, né? Além de pregar, além de orar, nós temos também a nossa... termos testemunha, né? O escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, ó, visto que estamos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedeia
E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Isso está escrito lá no capítulo 12 do livro de Hebreus, versículo 1. Então, queridos, né, nós temos essa responsabilidade, esse chamado, né? O chamado de orarmos, intercedermos, né, pelas nossas autoridades, né, de pregarmos a palavra, né? Jesus vai dizer em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, né? Que nós temos que ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, ensinando eles a guardar os mandamentos, batizando aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como igreja, nós temos essa responsabilidade de orarmos, de pregarmos, de darmos testemunhos, né? Nós temos essa responsabilidade, né? Aninha, você pode falar mais alto, não tem problema não, né? Pode dizer aí o que está acontecendo, porque o telefone está de frente para... Que você entenda isso, querido, né? São responsabilidades que nós temos. Em Mateus capítulo 5, né? Versículo 13, que nós temos que fazer resplandecer a luz, nós temos que, né, fazer com que o sal venha a dar sabor. Então, como igreja, nós temos um chamado, né? Temos um chamado. Bem-vinda aí, Nenê, vem aí, né? Minha esposa está descendo as escadas ali para participar também, né? Então, nós temos um chamado, né? Senta aqui, ó, do meu lado, puxa aqui a cadeira, né? Vamos ver se você consegue entrar aqui junto, né? Aí, agora fica mais fácil aí, né? Participa conosco, é isso aí. Graça e paz, queridos. Então, chamado, né? Temos como igreja esse chamado, né? O chamado de sermos, né, essas pessoas. A Bíblia diz que lá no livro de Ezequiel, né, que Deus procurou alguém para que se colocasse na brecha, porém a ninguém ele achou. Então, nós temos esse chamado, né? E nós precisamos entender esse chamado, né? Precisamos entender o que é esse chamado, né? Então eu quero convidar aí a minha esposa para que ela possa me ajudar, né? E para que você possa entender. Conosco nesse tempo aí, nesse período que nós vamos estar, você pode estar, né, fazendo suas perguntas. A Ana tá vendo ali as suas perguntas e ela vai falar para nós e nós vamos tentar responder para você, né? Então, essa palavra, né, chamado, né, nós somos chamados, né? Ela tem alguns significados, né? Ela tem alguns significados, por exemplo, né? Pode ler lá para nós, Nenê? Gênesis capítulo 48, versículo 16. Isso. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus filhos Isaac, e cresçam em multidão no meio. Então, né, o que você, né, vê aí, né? Quando a gente fala sobre esta palavra chamado, né, nós podemos ver por esse versículo que essa palavra, né, ela tem esse significado, dar nome a uma coisa ou uma pessoa, né? Então, aí nessa experiência, né, de Jacó, né, quando ele está abençoando a José, né, e os seus filhos, ele está dizendo assim, né, do Senhor seja nele chamado. Seja nele chamado, né? Chamado do quê? Filhos de Abraão e Isaac. Filhos de Abraão e Isaac, né? Então eu acho interessante isso, porque, né,
nós precisamos ter esse conhecimento, amados, né? Então, o texto que nós lemos de Hebreus, né, na experiência que Jesus teve, a Bíblia diz que quando ele está ali sendo batizado, né, ouve-se a voz aonde Deus diz, né, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então nós somos chamados para sermos filhos. E isso eu acho muito importante, né, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Eu acredito que essa visão de filho, ela está sendo resgatada. Por quê? Não sou pela situação, nós somos forçados a trabalharmos o dia inteiro, e temos que deixar os nossos filhos, né, com parente, temos que deixar os nossos filhos nas creches, né? E o que acontece? Nós temos pouco tempo para os nossos filhos. E eu gostaria que você pudesse, né, falar um pouquinho aí, né, dentro desse assunto que nós estamos falando sobre chamados, né? E essa questão de Deus nos chamando para resgatarmos essa identidade. É interessante, né, queridos, porque muitas vezes, né, eu acredito assim, na maioria das vezes, esquecemos essa identidade. Nós olhamos para como, né, o Deus Todo-Poderoso, que Ele é mesmo, né, com certeza. Vemos nele o Deus que pode nos curar, que pode nos livrar, que pode... E nós oramos e conversamos com Ele, na maioria das nossas orações, nós conversamos com Ele dessa forma, como um Deus que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nos esquecemos de nos relacionar com Ele como Pai. Aquele Pai com quem você pode chegar e abrir o seu coração da maneira como você está, porque você sabe que Ele é seu Pai e Ele vai te entender, você sabe que Ele é seu Pai e Ele vai... Né, às vezes, o que acontece muitas vezes, né, nossa casa e na sua casa, o seu filho chega, né, ou chega da escola, ou chega da faculdade, ou chega do trabalho, só de olhar no rosto dele você já sabe que não tá legal, que tem alguma coisa que não tá legal, porque você conhece as expressões dos seus filhos, né? Nós conhecemos, né, na realidade, e não é diferente com Deus. Muitas vezes a gente quer, né, disfarçar algo que Deus já sabe que está acontecendo. Então, só de, né, nas nossas orações, a gente converse com Ele como um Deus Todo-Poderoso, Ele sabe que não é muito bem aquilo que naquela hora a gente quer falar, e muitas vezes a gente esquece de se relacionar com Ele nesse sentido de pai, né, que às vezes você não precisa falar nada, né? Quantas vezes, né, aqui em casa, muitas vezes aqui com as meninas, elas não precisaram falar nada, só choravam e a gente já entendia o que elas queriam dizer. E com Deus eu acredito que é a mesma coisa. Às vezes a gente chega para orar, para falar com Deus, né, ou mesmo no nosso dia a dia, conversando com Deus, a gente não precisa falar. Nosso silêncio, Deus já nos ouve, nos entende, mas Deus já nos entende, e não tem por que a gente ficar procurando, né, palavras para explicar o que a gente está sentindo. Eu acho que esse resgatar de paternidade é justamente isso, a gente olhar para Deus nesse sentido, que Deus, Ele, apesar de ser o grande eu sou, Ele é o nosso Pai que nos entende, da maneira que nós estamos. É isso aí, queridos. Então, acredito eu o seguinte, que quando a gente fala sobre chamado, nós não estamos apenas falando sobre a pessoa que foi escolhida, separada para um determinado. Nós temos que entendermos a abrangência dessa palavra, chamados. Então, como eu disse, nós fomos chamados para quê? Fomos chamados para intercedermos pelas nossas autoridades.
E eu sei que nós temos aquele senso crítico, não é verdade? De ficar falando, né, das pessoas, porque a gente só vai entender a ação daquelas pessoas que exercem liderança quando a gente está no lugar dela. Ela tá aí? Ó, o pastor Rogério falou que o chamado inicial é para comunhão. É isso aí, né? Foi no Éden, né? Tipo, quando Deus quer restaurar a nossa vida de comunhão com Ele, como era no Éden, que Deus vinha e conversava com... A Bíblia diz que toda vez que Deus vinha para conversar com o homem no Éden, ele vinha no finalzinho do dia para saber como que estava, e essa comunhão, aquele negócio mesmo, né? Como foi seu dia, como foi na escola, teve algum problema? É isso aí. O pastor Rogério... Shirley, nós já vamos orar pela Fernanda no final, tá? Fica aguardando aí. Aqui? Shirley, nós vamos sim orar pela Fernanda, tá bom? Fique tranquila aí, Deus está no controle, querido. O pastor Rogério está pelo Instagram ou pelo... manda aí, pastor, uma solicitação para o pastor entrar ao vivo aí com a gente aí, ó. Só mandar a solicitação aí que a gente aceita e você passa a ter voz aí nessa parte do Instagram, aí você pode falar ao invés de escrever aí, a gente vai estar acompanhando. Manda aí, participa conosco aí, entra ao vivo aí, meu pastor. Então, eu acredito isso, né? Como o pastor Rogério colocou, né? Como igreja, olha só, né? As coisas que nós estamos falando, né? Somos chamados, como disse o pastor Rogério, né? Primeira coisa para termos comunhão, esse relacionamento com Deus que o homem perdeu, né? Nós somos chamados para quê? Para intercedermos pelas orar para que Deus dê sabedoria, né? Para as pessoas tomarem as decisões corretas. Às vezes a gente não entende determinada situação, né? Como filhos, por exemplo, às vezes a mãe e o pai dizem, não faça isso. E a gente, por que eu não posso fazer, né? Por que eu não posso? Por que eu não posso? E aí depois a gente vai entender. Então é muito difícil, né, para a liderança nesse momento ter que tomar algumas decisões. Precisa de muita sabedoria, porque é uma coisa assim, se não faz, se faz isso, acontece isso. Se não faz, acontece aquilo. Então, como que a gente faz? Né? Então, é difícil. Né? Nesse momento é complicado. Então, o que a gente precisa? O que aconteceu? Troquei a câmera rapidinho, foi mal. Então, a gente precisa orar para que Deus dê sabedoria. Né? Dê sabedoria. Sabedoria se é para voltar a trabalhar, se não é para voltar a trabalhar. Né? Sabedoria para o povo também, né? Porque a gente tem visto isso. Deixa eu compartilhar com vocês aí, né? Que, por exemplo, o pastor Rogério, que está lá em São Paulo, né, nos acompanhando, não sei se tem mais alguém, ou se os demais são todos daqui de Curitiba mesmo. Mas os parques estão fechados. Tem, por exemplo, Barigui, existe lá um bloqueio nas ruas que entra para os estacionamentos. Mas o que acontece? As pessoas estão vindo a pé para o Barigui, as famílias estão lá reunidas, jogando bola, e mesmo, né, as pessoas sendo aconselhadas, a gente está vendo que não é isso que acontece. As pessoas estão na rua, né? Tá certo que o número de pessoas que estão na rua é bem menor do que normalmente, mas tem muitas pessoas na rua aqui em Curitiba, muitas pessoas. Então a gente tem que orar para quê? Para que Deus dê sabedoria, para que as pessoas elas tenham noção do que está acontecendo. Por exemplo, eu, né, no meu caso, eu ainda saí todo dia, né? A pastora aqui de casa, né? A Ana está fazendo a faculdade aqui de casa. Então são coisas que a gente precisa orar, né? A gente está sendo chamado nesse tempo para orar como nós, orar para que Deus dê sabedoria, dê inteligência para as pessoas que estão exercendo autoridade, para que eles possam tomar as decisões corretas,
né? Orar para que o povo possa ter entendimento do que está sendo feito, né? Do que está sendo feito, porque às vezes as pessoas, elas estão de fora, elas não estão vendo o que está sendo feito e começam a criticar. O que você acha? Fala aí. Sim, com certeza, né? A maioria das pessoas... É o que a gente sempre diz, né, querido? Ser líder não é fácil, né? O líder da nossa nação tem uma responsabilidade muito grande. E quem é líder, né, mesmo que não seja no tamanho dessa responsabilidade, se você é líder de um grupo pequeno, você já sabe da responsabilidade que você tem. Agora imagina, diante de uma nação toda, milhões de pessoas na sua mão, né, você ter que tomar decisões que afetarão, né, todas as pessoas. Então nós precisamos orar para que Deus dê a ele muita sabedoria nesse tempo difícil, que Deus dê a ele muita graça, né, que não vai agradar a todos com certeza, mas orar para que Deus dê a ele, né, muita sabedoria, que ele não caminhe, né, diante das decisões humanas, mas que Deus dê a ele, como deu a José no Egito, né, como deu a Daniel, né, sonhos lá na Babilônia, que Deus através disso possa dar a ele também essa sabedoria. E isso é interessante, porque não é só para ele, né? A gente aqui no estado, né? Nós temos que orar. Orar para que Deus dê sabedoria para o nosso governador, orar para que Deus dê sabedoria para o nosso prefeito, orar para que Deus dê sabedoria para os deputados, orar para que Deus dê sabedoria para os vereadores. Nós temos que orar, né? Orar, por exemplo, para que Deus dê sabedoria para os patrões nesse momento, né? Você já parou para pensar, você que é de carteira assinada aí, né? Peraí. Você que é de carteira assinada. Então, que Deus dê sabedoria. Deixa aí, pode deixar ele aí. É isso aí, pastor Rogério, compartilha aí, fala aí. Eu quero que você aumente o som, porque senão eu não ouço. Paz, pastor. O que o senhor acha aí do assunto que nós estamos falando aí, sobre essa questão de nós estarmos sendo chamados a intercedermos, e nós estamos aí, acho que está acompanhando aí, né, o nosso ponto de vista aí. Importantíssimo, né? A gente tem esse chamado à comunhão, que é esse chamado à oração, né, por todos, né? Sim, e é um tempo de nós, na verdade, orarmos, né, pastor? Orarmos, intercedermos, porque é difícil, né? É um momento complicado para nós, né? Mas é um momento complicado também para aqueles que exercem autoridade sobre a gente, né? Com certeza, né? É um momento complicado, né? Você tem que tomar algumas decisões, elas são difíceis de serem tomadas, né? Porque elas não só mexem com a nossa vida, né? Não é uma decisão pessoal, né? É uma decisão que tem a ver com toda a nação, com o Estado. Então são atitudes que têm que ser muito bem pensadas, tem que ter sabedoria nesse momento. Com certeza. E é aí que a gente entende que entra esse chamado da igreja, né, pastor Rogério? Porque a gente muitas vezes, por sermos levados pela maioria, acabamos entrando, né, nessas críticas. Eu não estou defendendo ninguém, pastor Rogério, assim, né? Nós não estamos aqui para defender. Nós estamos aqui colocando o chamado que a igreja tem, né? O apóstolo Paulo escrevendo lá, né, em Timóteo, achei para nós, amor. Ele vai dizer sobre isso, né? Sobre nós orarmos pelas nossas autoridades para que a gente possa viver dias tranquilos nessa terra, né? Então, como igreja, a gente precisa ter esse entendimento, como o pastor mesmo disse, que nós somos chamados primeiro, né? Primeira coisa, para essa comunhão, esse relacionamento com Deus, né? De voltarmos a nos relacionar com Deus, de darmos tempo para Deus, né? Pararmos um pouquinho, porque é o que está acontecendo nesse momento. A gente, né, umas semanas atrás, quando não estávamos aí, né, sendo convidados a termos esse isolamento social, eu sei que São Paulo está um pouco mais rígido que aqui no Paraná, mas assim,
corre para lá, corre para cá, e trabalha aqui, trabalha ali, vai lá. E às vezes, né, o nosso tempo para Deus, né, era bem pouco, né? Então Deus permitiu essa situação toda para trazer aí a mente, né, das pessoas, principalmente da igreja, que ele precisa de tempo, né? Ele precisa de um tempo de qualidade, né? Então esse relacionamento que o pastor disse aí, né? Essa comunhão que a gente precisa ter com Deus, ela é importante. Como também, né, esse tempo em que nós como igreja estamos sendo chamados a exercermos esse sacerdócio, né? Esse sacerdócio de intercedermos pelas nossas atividades e intercedermos pelo povo, para que o povo tenha sabedoria tanto quanto aqueles que estão nos liderando. Nós não estamos defendendo ninguém, né? Nós estamos apenas orando, porque é necessário que haja, né, essa sabedoria por parte de todos, né? Então, o pastor pode compartilhar aí, por favor, né? Nos ajude aí, acrescente aí nessa aula. Como o pastor comentou, independente, né, da ideologia que a gente tenha no sentido político, né, a Bíblia ela nos orienta a orar pelos nossos governantes. Primeiro, que a gente possa ter paz, para poder divulgar o Evangelho, né, propagar a mensagem de Jesus. E depois, para que eles sejam bons. O concordar ou não é uma questão pessoal, né? Mas agora a questão da oração é a nossa obrigação. Então, independente de concordarmos ou não, né, nós temos que orar. É a nossa parte. Eu acho que a gente tem que ir além. Né? Um amigo nosso ele dizia o seguinte, um pastor amigo nosso, né, que algumas coisas que aconteciam às vezes no país, no próprio mundo, né, era uma falta de postura da igreja. A igreja tomar uma postura mais incisiva, né, tomar a frente de algumas situações e orar e se impor, né, como igreja de Jesus. É por aí, né, pastor? Então, esse momento é aquele momento em que Deus precisa dar sabedoria para a igreja, como nós estamos falando, sobre o seu chamado, né? A igreja precisa ter esse entendimento de por que ela existe, né? Qual que é o chamado dela, né? Qual que é o chamado? Então, por aí, esse chamado à comunhão, esse chamado à intercessão, né? Agora, a gente tem visto muito nas mídias sociais o versículo de 2 Coríntios, né? Capítulo 7, versículo 14, lá que diz que se o povo que se chama pelo teu... Crônicas. Né? 2 Crônicas 7, 14, a Bíblia vai dizer lá, né? Se o povo que se chama pelo meu nome, né, se converter de seus maus caminhos, tal, orar, buscar, então Deus vem e sara a terra, né? Então a gente tem visto muito isso. Então esse é o momento em que Deus está chamando a igreja para esse relacionamento com Ele, e nesse relacionamento com Ele exercer esse papel de sacerdócio, que é o quê? Né? O que o sacerdote fazia? Ele intercedia pelo povo, né? Ele ia diante de Deus levar as causas e vinha diante do povo trazer as respostas de Deus, não é isso? Sim. Fala aí, pastor. Você também, nego, ajuda eu aí, né? Isso mesmo. Então, é uma questão assim, né? Porque às vezes essa palavra chamado, né? As pessoas entendem assim, eu não sou chamado para ser pastor, eu não sou chamado para ser missionário, eu não tenho chamado para cantar, eu não tenho chamado para eu não tenho chamado... Gente, e às vezes a palavra chamada ela fica muito restrita a algumas posições, né? Alguns cargos, como né, a gente fala, mas a palavra chamado ela não tem nada a ver com isso, né? Isso palavras são ministérios.
é diferente de chamado, né? São ministérios. Então algumas pessoas até interpretam lá aquele texto de Mateus, lá quando Jesus diz que muitos são chamados, poucos escolhidos, né? É como colocando assim, né? Então essas pessoas que estão se perdendo é porque não foram escolhidas, tiveram chamado, mas não foram escolhidas. Mas é a questão assim, né? De você ser chamado, todo mundo é chamado, né? Mas ministério, tem ministérios específicos. Né, a questão da escolha, você, né, não é todo mundo que pode ser presidente, né? A gente só tem um presidente, não é todo mundo que pode ser governador, nós só temos um governador, mas a gente temos muitos senadores, temos muitos vereadores, então o número é maior. Então, assim, desculpa aí trazer essa citação política, mas mais assim para trazer um esclarecimento às pessoas, né? Por exemplo, nem todo mundo pode ser encarregado numa empresa. Todo mundo pode ser empregado de uma empresa, né? E o encarregado, ele é empregado também. Então, as pessoas, elas têm que ter essa noção de chamado, né? Da palavra chamado, porque as pessoas, elas ligam muito essa palavra chamado, tipo assim, ao pastorado, vamos dizer assim, na igreja, vamos pegar na igreja, né? Ah, o pastor tem um chamado, também, né? Mas não é só a questão chamada, essa é uma questão ministério, né? Que pesa sobre nós. Mas chamado toda a igreja é. E chamado ao quê? Chamado a esse relacionamento que o pastor mesmo citou, né? Chamado a exercer esse sacerdócio que é essa oração, né? Representar o povo diante de Deus. Então esse é o momento em que a igreja precisa aparecer. Esse é o momento em que a igreja precisa aparecer. Por exemplo, né? Aqui no Paraná ainda não, né? Curitiba não. Mas eu ouvi aí, né, que tinha saído aí né, na justiça que as igrejas poderiam voltar a se reunir novamente no templo aí, né? Em São Paulo, Suzano aí, né? Eu vi do Bispo Augusto aí, né? Da Igreja Batista aí que, né, Nova Vida. Então, depois ele postou lá que, né, a liminar caiu e que os templos não podem continuar sendo online. Por exemplo, aqui no Paraná a gente pode, por exemplo, como hoje à noite, nós vamos lá no templo, nós vamos abrir o templo para culto de lá online. A escola bíblica nós estamos fazendo de casa, mas eu sei que em São Paulo os pastores não estão tendo oportunidade nem de ir lá na igreja para abrir a igreja, né, para fazer os cultos online da igreja. Então, aí você começa a pensar, e daí, né, vamos supor aí que as igrejas fechem mesmo, a gente não tenha mais como abrir igreja, não vai existir mais igreja, templo. Como é que a igreja vai funcionar nesse tempo, pastor? Na verdade, eu acredito, acho que foi dito ontem, né, nós estávamos conversando, é um momento de reflexão da igreja, né? A igreja precisa refletir sobre o seu papel hoje, né, no mundo. Mas, reforçando aquilo que o senhor falou, todos somos chamados em Cristo Jesus, né? Agora, aceitar o chamado ou não compete a cada um de nós. Se nós receber Jesus como nosso ou não, aí é uma decisão pessoal, mas todos são chamados para a comunhão, né? Agora, há um chamado ministerial, como o senhor também disse, né, que aí é algo específico. Como o senhor falou, a gente pode também ter como exemplo o corpo de Cristo, né? Cada pessoa tem a sua função. Nós somos o corpo de Cristo e, especialmente, né, particularmente, somos membros desse corpo, né? O corpo não é só nariz, não é só orelha. Cada um faz parte desse corpo e é importante, né? Exerce a sua função. Agora, para mim, eu acho que nós temos que entender que esse momento é um chamado para reflexão. A igreja precisa parar e pensar, né, o que ela vai fazer, quais são as ações que ela vai ter a partir desse momento que a gente está vivendo. Não, é isso mesmo, né? Eu concordo, né? Nós temos que... uma das coisas que marcou muito foi quando você falou na célula, na nossa última célula, que é o momento
nós deixarmos de ir à igreja e sermos. A gente acha que ir à igreja me faz igreja. Não é. Eu sou a igreja, né? E a igreja se reúne num templo, num lugar feito de tijolos, né? E a igreja se reúne lá. Lá continua o físico, o local, né? O templo, a sala, né? Seja lá onde for, né? Que você se reúna, né? Aí na sua igreja. Nós aqui em Curitiba temos nosso lugar de reunir, mas nós temos que pensar no sentido de somos a igreja, então precisamos começar a igreja, não só no domingo de manhã, na escola bíblica, quando saímos de casa e vamos lá para o templo, não só nas quartas ou domingo à noite, mas é um momento de refletir, eu estou sendo igreja, aonde eu vou, eu levo, né, essa presença de Deus, eu sou a igreja, independente do lugar que eu me reúna. Eu acho muito nisso, deixar de ir à igreja, começar a ser igreja, talvez coisas que nós perdemos nessa caminhada, né, por todos os domingos, né, acaba virando um costume, né, domingo é dia do Senhor, vamos para a igreja, volta da escola dominical, almoça, vamos para o culto à noite, volta, mas e o ser igreja, né, precisamos, onde nós estivermos, independente se podemos estar num espaço físico ou não, nós temos que ser igreja. Então, pastor Rogério, é interessante isso, né? Porque nessa reflexão que Deus, né, está nos dando essa oportunidade, como igreja, né, a gente vai fazer o quê? Como eu disse, né? Vamos supor que essa questão não seja só uma quarentena, né? Vamos supor que seja esse tempo em que os templos não se possam abrir mais, né? Deixa eu pôr entre aspas aqui. E nós como igreja vamos parar? Jamais. Então, para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos orar, né? Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor. Então, eu gosto de um texto, pastor, que está lá em Atos capítulo 13, se eu não me engano, aonde a Bíblia diz, né, sobre a situação lá de Pedro, não, acho que é Atos 10, acho que é 10 de Atos, veja lá, Atos 10, abre lá, vamos ver lá, eu acho que é isso, não, quando Pedro é solto, Atos 10, a partir do verso 9 lá, quando Pedro ele é preso, né? A Bíblia diz que estava sendo feito orações por ele, né, pastor? E aí, né? Estava orando aonde? Na casa. E aí quando Pedro é solto, Pedro ele vai direto lá, Atos 4, né? Não é nem 10, é Atos 4. Pedro é solto, ele vai lá na casa, a mulher confunde ele como anjo, a moça lá, né? Mas é interessante que esse é o tempo da igreja orar. Então, por exemplo, assim, como família, nós estamos em casa, né? Então, pegarmos a nossa família, reunirmos a nossa família e entendermos esse chamado para esse tempo. Esse momento que nós estamos vivendo, de reunirmos a nossa família e começarmos a orar, a buscar o Senhor, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, de fazermos valer esse tempo que nós estamos tendo como igreja. Elas, como dizem, né, a gente tem ouvido muito, tem confundido, eles estão achando que esse tempo é férias, né? Férias para você ir visitar esse, visitar aquele, ir para a praia, né? Aqui, por exemplo, muitas pessoas desceram para a praia e aí as polícias agora não deixam nem caminhar na areia da praia, não pode caminhar nem na areia da praia, estão tirando todo mundo. Porque então a igreja, ela precisa ter esse entendimento do seu chamado, né, do seu chamado. Como igreja nós temos que ter esse entendimento. Eu sou igreja por quê? Eu sou igreja para quê? Por que Deus, né, me chamou, Deus me escolheu, me colocou nesse lugar?
e me estabeleceu como igreja, como corpo, né? Qual que é a minha função? Então, né, vamos supor que eu queira ouvir com esse dedo. Não vai dar, esse dedo não foi feito para ouvir, né? Ouvir precisa ter esse entendimento, né, do chamado que Deus tem nos dado. A igreja precisa ter esse entendimento de qual é o seu chamado. Então, esse é o chamado da igreja. A igreja foi chamada para se relacionar com Deus, como, né, o pastor usou uma expressão aí que eu acabei esquecendo, aí, né, o chamado primordial da igreja. Essencial. Inicial, né? Que o chamado inicial é essa comunhão, é esse relacionamento. E eu acredito que nesse relacionamento, né, entre essa questão de nós exercermos o nosso sacerdote, que foi o texto que eu li, né, de Hebreus capítulo 5, versículo 4, né, que Jesus ele veio para ser o sumo sacerdote, né? E a função do sacerdote é essa, né? A gente olhando no Velho Testamento, pastor, dá uma ajuda aí, né, para que as pessoas que estão nos ouvindo aí, participando dessa escola, possam entender. Aquilo que a pastora falou, eu acho que o senhor comentou aí na célula, é muito importante, né? Primeiro é saber quem nós somos. Que nós somos a igreja, né? Se nós somos a igreja, nós somos, né, os representantes de Deus na terra, nós somos, né, os porta-vozes de Jesus aqui na. Então, quem eu sou? Quem nós somos? Acho que esse momento é um momento de reflexão, né? Sim. A igreja parar e pensar quem nós somos. Não é aquilo que a pastora disse, né? Nós estávamos muito acostumados, habituados a ir ao templo, mas a igreja não é o templo, a igreja somos nós, né? E entendemos qual é o nosso papel. Então, a primeira coisa é quem nós somos, quem eu sou, né? É você fazer essa pergunta, quem eu sou? Eu sou a igreja? Se eu sou a igreja, né, eu sou mais do que aquele templo, eu sou mais do que tudo isso, né? Agora, aquilo que o senhor falou em relação ao sacerdócio, eu acredito que é um momento de realmente de cada um de nós, né, estarmos buscando, né, exercer esse sacerdócio, de estar como alguém que está intermediando, né? A Bíblia diz que só há um mediador entre nós e Deus, que é Cristo. Mas nós, como chamados de Deus, temos que nos colocar na brecha, como foi falado lá atrás, né, para interceder por esse povo. Então, o sacerdote era aquele que realmente apresentava, né, as queixas do povo, os problemas do povo, apresentavam, né, as causas do povo para Deus, e depois ele viria trazer uma resposta. Então hoje eu acho que é um tempo que a gente está tendo para poder orar, buscar a Deus e depois trazer uma resposta de Deus para esse povo. Ontem a sua filha falou algo que eu achei muito interessante, que foi, na verdade, valor às coisas quando nós perdemos. Então nós estávamos ali reunidos, nós podíamos nos abraçar, nós podíamos nos beijar, nós podíamos, né, nos cumprimentar, e não era tão valorizado. Hoje que isso, né, não está sendo possível, nós estamos sentindo, na verdade, falta. Mas é porque, na verdade, a gente precisa entender quem nós somos. É por aí. Então, pastor Rogério, né, e vocês que estão aí nos ouvindo, né, participando conosco, nós precisamos ter esse entendimento dessa palavra chamado. Chamado não é só uma questão ministerial, não é só uma questão de cargo, né? Mas a igreja ela precisa abrir a sua visão para essa palavra chamado, né? A palavra igreja, né, no grego é eclésia, né, que é chamados para fora. Então nós somos chamados a não estarmos habituados e acostumados a só vivermos ali dentro de quatro paredes, né, e dizendo, na verdade, estar ali, né, o tempo, mas nós precisamos, nesse entendimento de quem nós somos, exercermos esse chamado.
né? Esse chamado para o relacionamento, esse chamado para a comunhão, né? E esse chamado para a intercessão, né? Para exercer esse sacerdócio, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele nos fez sacerdotes, né? Então, exercermos esse sacerdote, e esse sacerdote é isso mesmo, esse né? Ao invés de como igreja falando mal, né, nós começarmos a exercermos, a liberarmos, né, essa atmosfera sobre a nossa nação, né? Como igreja nós temos essa capacidade, esse poder, né, de liberarmos, né, de transformarmos, né, essa nação, né? A Bíblia diz que se nós pedirmos, nós vamos receber, se nós buscarmos, nós vamos achar, e se nós batermos, as portas vão se abrir, né? Jeremias diz: clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então esse é o tempo da igreja exercer esse chamado. Eu acredito que para essa manhã vamos dizer, o rema de Deus, a revelação de Deus é exercermos esse chamado, o chamado de sacerdote que nós somos. Quem eu sou como igreja? Eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Nós somos sacerdote do Deus Altíssimo. Nós precisamos exercer esse sacerdócio. E exercer esse sacerdócio é isso, né? Nos colocarmos na brecha, nós orarmos, né? Né? Então, pastor Rogério, nós temos um tempo aí, né, do Instagram que está acabando aí, nossa escola, né? Espero aí que as pessoas que participaram tenham aprendido, né, com Deus e com a palavra através de nós aí, né? E eu queria que você deixasse aí essas suas considerações finais, e ao mesmo tempo pudesse estar orando aí, né, pela igreja, né, pelo Ministério Batista Simerá, e também colocando aí a Fernanda, a filha da Shirley, né, que está precisando de oração. Ela está no hospital, para que Deus esteja alcançando a vida dela. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas que Deus possa alcançar ela nesse momento, e né, que Deus possa abençoar. E logo mais às 18 horas nós estaremos com o culto online aí, né, lá no templo mesmo, sendo transmitido. Então faça suas considerações aí, pastor, sobre esse assunto aí do chamado, para que as pessoas tenham esse entendimento, e faça essa oração para nós, fazendo um favor. A Fernanda está internada. Internada? Amém, pastor? Então, chamados todos nós somos, né? Chamados todos nós somos. Nós não podemos cair nesse erro, né, nesse equívoco de achar que só os pastores, os obreiros, os eleitos de pessoas da igreja são chamados, né? Nós temos uma parte a realizar. Como nós falamos, no corpo de Cristo, cada um é um membro e tem que exercer a sua função. A Bíblia diz que o corpo cresce quando cada um faz a sua parte. Verdade. Então todos somos chamados, né? Agora, somos chamados aqui à comunhão. Eu acredito que quando nós temos comunhão com Deus, o testemunhar, o evangelizar é uma consequência. Quando você tem comunhão com Deus, automaticamente você vai ser nessa testemunha de Jesus. Porque o que você está vivendo com Jesus vai refletir no seu dia a dia, nas suas atitudes, né, no seu dia a dia. Agora, somos chamados também para interceder. Somos sacerdotes. Esses sacerdotes somos todos nós. Temos que estar perante Deus nesse momento de reflexão que o país está vivendo, que o mundo está vivendo. Temos que estar diante de Deus intercedendo para que essa crise passe logo, né? Que os efeitos dela sejam menores possíveis. Amém. Né? Então eu creio que nós, como igreja, precisamos entender realmente essa questão. Para que nós somos chamados? Né? Por que fomos chamados? Como foi colocado aí, né, nos comentários. E
eu creio que é chegada essa hora, eu creio que a igreja está se preparando, né? Nós estamos tendo essa conversa, esse ensinamento para isso mesmo, para a igreja tomar uma postura diferente. Eu acredito que a partir de hoje, muitos vão dizer, eu sou chamado. Então, Deus me colocou nesse mundo para ser referência, sou chamado aqui para interceder. E Ele vai ter essa atitude a partir de hoje. Eu acredito que a igreja aí, aqui, quem está ouvindo, vai ter essa atitude. Eu sou um chamado e vou exercer essa função. Amém. Aleluia. Vamos então orar, pastor, porque o nosso tempo está acabando no Instagram. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento maravilhoso que nós e fazer, meu Pai, um pedido especial. Visite a vida da Fernanda que está internada, Pai. Nós não sabemos o problema, não sabemos a gravidade da situação, mas nós cremos que o Senhor é aquele que tem a última palavra. O homem pode dizer qualquer coisa, as pessoas podem, meu Pai, o médico pode dar um diagnóstico, mas a última palavra vem do Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor coloque a mão na vida da Fernanda. Nós possamos ouvir, meu Pai, agora já, Senhor, bem breve, uma boa notícia de melhora, de cura, de milagre, para que o Teu nome seja glorificado. Sim, Pai, que as reconheçam que o Senhor existe, que o Senhor está hoje, Pai. Nós oramos para que a tua igreja ali em Curitiba e a igreja que está espalhada no mundo entenda para aquilo que ela foi chamada, Senhor. Esse chamado de Deus, ela possa exercer, então, meu Pai, esse chamado nesta terra que precisa. Nós somos luz no meio das trevas, nós somos sal no meio desse mundo insípido, Pai. Nós oramos e cremos no nome de Jesus, Pai. E cremos, Senhor, que o Senhor vai dar sabedoria a todos nós para conduzirmos neste momento que nós estamos vivendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode falar aí. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Até a noite, às 18 horas, nós vamos estar juntos. Vou mandar um beijo para minha mãe, que tá lá no Facebook. E a tia Cessé. E a tia Cessé. Beijo, meus amores, que eu amo de montão. Beijo para a igreja aqui. Abraço, pastor Rogério, pastora. Deus abençoe todos vocês, tá? Até a noite. Beijo. Deus abençoe. Obrigado a todos que participaram com a gente. Esperamos vocês à noite. Tchau, tchau. Amém.